Boa noite, nós estamos mais uma vez aqui no Rio Infodelas. Estamos muito contentes em estar com esse número enorme de mulheres, todo mundo trazendo suas experiências, todo mundo podendo dar sua opinião. E o tema de hoje que a gente vai explorar, qual é o impacto do empreendedorismo na vida das pessoas. Aqui a maioria é empreendedora, ou se relaciona com o empreendedor, então a gente vai estar trazendo a temática aqui. Eu vou começar comentando que eu sempre brinco que eu sou empreendedora raiz, sou daquela que começou desde os 8 anos, vende bala, vende skate, vende carrinho de rolimã, vende, que mais? Roupa. Depois, quando eu me profissionalizei, né, na área de tecnologia, eu tive uma consultoria durante 10 anos, que era focada para atender justamente a saída do pessoal para o, a gente chamava de downsize, né, que o pessoal saiu da IBM, estava todo mundo indo para o micro, né? E por aí em diante eu sempre estive envolvida. Eu acho que, no meu caso, o empreendedorismo já veio de sangue, de DNA. Eu até comento que eu tenho a minha avó paterna, que era muito empreendedora, que é outro tema que depois a gente conversa sobre a questão do empreendedorismo, que leva muitas vezes as mulheres, né, a serem empreendedoras. Mas eu diria que o empreendedorismo, para mim, é praticamente o ar que eu respiro, desde eu mesmo como atuação e com o meu programa de aceleração e também com outros programas que eu participo como mentora, lá no Startup Rio, Iniciativa Jovem, no caso do Startup Rio, até agente de inovação. Iniciativa Jovem Mentor e por aí vai, né? Então, eu acho que esse tema está sendo mais recorrente, não é uma coisa nova ser empreendedor, mas na minha vida me afeta completamente. Gente, silêncio. Ninguém tem nada para comentar? Ninguém aqui é empreendedora? Se vocês quiserem, eu falo mais 7.500 palavras aqui, porque falta empreendedorismo aqui. Vamos lá. Bom, vou puxar o bonde, então. Então, vai lá. Bom, eu não tenho tanta experiência como você, Claudinha, em, de fato, ter o seu próprio negócio enquanto empreendedora, mas eu sempre fui muito inquieta. E eu acho que essa inquietude é uma das coisas que nos move. Sempre fui muito inquieta pela aquisição do conhecimento. E por que eu estou fazendo conexão? Porque eu entrei no empreendedorismo há mais ou menos aí uns 4, 5 anos, né? E eu me lembro que na época era muita dificuldade, porque nós não temos uma educação empreendedora na nossa trajetória de ensino-aprendizado, né? E aí eu olho para a mamãe, a minha mãe hoje tem 74 anos, e ela foi empreendedora a vida dela praticamente inteira, conduzindo transporte escolar. E eu acredito que se naquele momento também ela tivesse uma educação empreendedora, certamente o negócio dela teria tomado uma perspectiva completamente diferente, né? Então, uma das coisas que eu acho que eu quero puxar a pauta aqui é justamente essa educação empreendedora na nossa trajetória de ensino-aprendizado. Isso, obrigada. A Patrícia levantou lá a mãozinha. Patrícia. Então, eu estou também aí seguindo a corrente da Simone. Na verdade, eu a vida inteira também sempre fui muito inquieta, assim como você, Cláudia, também tive vários negócios desde criança, mas a vida me levou no início para a carreira tradicional, no mundo corporativo e tal. Mas mesmo no mundo corporativo eu tinha sempre aquela coisa de buscar inovação, de reunir todo mundo e assim vai. E aí, agora, né, que eu já tive, inclusive, iniciativas empreendedoras, tive um negócio e tal, mas voltava sempre para o mundo corporativo. Até, finalmente, agora encontrar o meu caminho. E entender que o meu caminho, na verdade, era trabalhar empreendedorismo via educação. Então, hoje, o que eu, na verdade, faço? Eu dou consultoria de negócio para pequenos empreendedores
que, na verdade, nunca conseguiram ter, né, essa formação mais tradicional de negócio. Então, não deixa de ser, quer dizer, é uma iniciativa de empreendedorismo, quer dizer, porque eu acabo hoje me satisfazendo muito mais, sendo muito mais feliz até nos meus resultados, porque eu vejo o resultado deles, né? Quer dizer, eu vejo o resultado do trabalho um pouco mais estruturado, que eu acho que assim, eu sou muito grata até ao mundo corporativo pela, né, aquela coisa do planejamento, tal, que você aprende, e que hoje, com essas ferramentas todas que eu aprendi no mundo corporativo, eu consigo aplicar e ajudar, então, os pequenos empreendedores. Então, queria dar o meu depoimento de que a gente, às vezes, acha que o empreendedorismo, vou abrir um negócio, vou abrir um restaurante. Não, não necessariamente. Você pode fazer várias coisas, né? Sim, sim, claro. Silvia? Então, eu queria aproveitar e pegar o gancho. Vocês falaram de várias coisas que eu acho que são temáticas interessantes. Claudinha, eu meio que também fui uma dessas. Eu fazia aquelas pulseirinhas para o pessoal do colégio. No meu prédio, eu forrava cabide, vendia. Isso eu tinha, sei lá, 10 anos, eu acho. E eu sempre tive um bom exemplo na minha família, né? Minha mãe sempre foi muito moderna e, como mulher, era uma referência muito forte. Então, a minha mãe se casou muito mais velha do que a maioria das pessoas, mulheres da época dela. Ela vivia na night e ela escolheu o marido e ela recusou vários, ela teve vários noivos, ela aproveitou a vida. Como hoje a gente é capaz de fazer, mas naquela época era quase impossível, porque existia um preconceito enorme. E ela sempre foi muito líder. Então, a minha mãe, ela, como a maioria também da época dela teve a formação de professora, mas depois que ela casou, ela virou empreendedora. Então, ela é paulista, né, morava no Rio, ia para o Brás, fazia compras de roupa e trazia para o Rio e vendia. E a minha casa era um bazar, estava sempre cheia de mulheres. Ela conseguia fazer uma renda alternativa que ajudou muita gente em muitas frentes. A gente comprava roupas com essa grana, porque o salário do meu pai não dava para a gente fazer muita coisa, meio que pagava o básico ali. A gente tinha uma vida ok, tá? Não era perrengue, mas era uma vida controlada, controladíssima. Então, os excessos, assim, vinham dessa grana da minha mãe. Depois ela virou representante comercial, indústria da Coca-Cola, que a minha família tem essa coisa da Coca-Cola, é muito intrínseca, quase todo mundo trabalhou na Coca, mas era um grupo só de homens. Ela vivia cheia de homens, não tinha uma mulher no grupo. E ela viajava o Brasil inteiro. Meu pai, gaúcho de Pelotas, imagina isso, assim, como era um desequilíbrio louco. E foi legal porque, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, antes de terminar o segundo grau. Eu fui trabalhar graças à minha mãe, que me incentivou, porque meu pai foi contra, não queria de jeito nenhum. A minha irmã que seguiu por um caminho, ela é médica, ela foi chefe de hospital, da área clínica, que também é muito masculino. Então, nós tivemos essas referências, e aí eu só quero pontuar como é importante a gente ter bons exemplos de mulheres que se destacaram, que levantaram a voz e tomaram as decisões, enfrentaram os obstáculos, que a gente sabe que são tantos, para empreender ou tomar as decisões da vida. E hoje, a gente vivendo aqui na pandemia, e pré-pandemia, na época né, quando a gente começou com a crise que se perdurou e até hoje tem, como o empreendedorismo foi fundamental, principalmente para as mulheres que começaram a desenvolver produtos, às vezes em casa, seja alimento, artesanato, para complementar a renda e passaram a ser a única renda de muitas famílias. Então, o empreendedorismo organizado também precisa ser, de alguma forma, precisa definir um processo, né? Então, por exemplo, a minha mãe tem uma ajudante, um acompanhante, que começou a fazer biscoitinho. E assim, ela não tem a menor ideia de quanto que vai vender aquilo, porque ela não tem a menor ideia de como ela vai calcular o custo do produto básico dela e da hora homem. Como é importante a gente ter algum tipo de orientação, e aí pegando a carona, me desculpa, não sei se foi Inês ou Simone que comentaram, da questão da educação. Como a educação é fundamental para fazer com que mulheres, homens, pessoas que queiram empreender possam se organizar minimamente, porque não adianta você só ter um ofício e não ter lucro, né? Bem interessante, Silvia. O que eu ia comentar aqui, a questão da educação, realmente, eu acho, educação empreendedora faz diferença, porque apesar da gente dizer que não tem muito, já tem muito para o que não tinha. Então, vamos dizer assim, empreendedores que têm mais tempo de jornada, eles são empreendedores porque eles tiveram muita garra, e nisso eu também posso me incluir, entendeu? Porque lá atrás não tinha essa história de mentor, era muito difícil você ter um mentor. Essa questão de investidor, então, anjo, não anjo,
Cara, era tudo realmente ali no bootstrap, não tinha jeito. Todos os meus negócios, eu tive vários negócios, foram feitos todos no bootstrap. E eu comentaria que, graças a Deus, eu acho que a vida do empreendedor, apesar de todas as incertezas e dificuldades, está muito melhor do que era antigamente. Então, os empreendedores que a gente conhece, que hoje em dia estão aí depois de muito tempo, tem que realmente receber muitas palmas, porque além das incertezas que todo mundo já tem hoje, ainda tinham muito mais dificuldades, né? E aí eu queria também dar umas boas-vindas para a Maria Torres, que chegou um pouquinho atrasada, dizer para ela que o tema hoje é o impacto do empreendedorismo na vida das pessoas. Se você já quiser comentar alguma coisa, seja bem-vinda para comentar. Se quiser esperar, só levantar a mãozinha. Bom, vocês é que sabem, então eu já me informei já qual era o tema antes, né? Nem Não vale. Bom, gente, eu fui funcionária pública, tá? Então eu saí da minha... Eu sempre andei num ambiente masculino, porque eu fiz curso técnico de eletricidade, então eu subia escada, trocava lâmpada, era uma coisa de louco. Trabalhava com 14 homens. E aí depois eu fiz faculdade, engenharia, muitos homens, né, e poucas mulheres. Foi bom, desculpa a brincadeira, mas que eu saí com o pacote completo porque eu arrumei meu marido lá, né? E estou até hoje com ele. Brincadeiras à parte, mas... E aí, depois eu não sabia o que era essa coisa do empreendedorismo, mas eu não queria estar ali só, né, trabalhando, ganhando aquele dinheiro, sabe? Então, não pensava assim. Eu pensava assim, eu vendia... bijuteria, porque eu queria ir para Camboriú, né? Então eu queria passear, então eu queria comprar passagem aérea, então eu ia até Teresópolis, comprava roupa lá na feira e vinha, vendia. Então eu não sabia o que era empreendedorismo, né? E aí, quando eu fui para a faculdade e fiz meu mestrado, quando eu comecei a fazer meu mestrado, os coronéis lá tinham um curso. E aí, esse curso, me disseram uma pessoa, eu sei que eu pegava meu salário inteiro e fiz um curso na Grife Enterprise, que era o máximo, né, de consultoria. E aí, gente, eu pagava, era meu salário e eu entregava para o curso, sabe? E aí eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí eu comecei a dar aula, a fazer consultoria, sabe? Eu sempre fui muito folgada, né? As pessoas olhavam assim, quem é você? Ué, eu sou vambora, né? E aí, ou seja, eu larguei o serviço público, que foi eu digo que foi um salto no ar, né? Então, eu larguei todo um processo público, né? Então, tinha ali meu dinheirinho e tal, e fui para fazer consultoria. Aí você disse assim, tá, mas você tinha alguma coisa? Não tinha nada, gente, nada. E eu fui embora, né? Então, imagina o meu emocional para isso tudo, né? E aí fui embora, bom, montei uma empresa, tenho aí consultorias em grandes empresas, eu sou folgada, né? Porque tem assim a consultoria master do fulano, do ciclano, da Anderson, da não sei o quê, da McKinsey, e eu tô lá para desdobrar tudo. Então, eu tô sempre lá fazendo. Então, isso é muito legal, né? E comecei a empreender. Então, gosto da educação, eu me transformei pela educação, então gosto da questão do empreendedor da educação. Então, hoje, por mais que eu esteja, né, sou convidada dentro da fundação e sou coordenadora, eu empreendo todo momento. E aí, o que aconteceu? Eu quebrei. Eu quebrei porque começou vamos fazer negócio de aplicativos, de não sei o quê. E aí a gente tinha o dinheiro, né? Então, como a gente tinha dinheiro e acreditávamos muito no projeto, nós investimos R$1 milhão. E eu quebrei. E aí eu falei assim, gente, como? Você dá aula de empreendedorismo? Como você pode quebrar? Isso não existe. Gente, eu comecei a conversar comigo dessa, tá? Porque que isso? Um fracasso? E aí... não é que seja um fracasso, eu entrei no emocional que todo mundo entra. E aí você não tinha um mentor que chegasse para ti e falasse, olha, então eu tinha assim o maior laboratório de tecnologia da América Latina, mas era meu, entendeu? Era meu, era nosso.
Então, essa coisa do botar para fora, né, da venda, né? Então, eu acho que se eu tivesse uma mentoria, eu acho que as pessoas até nem chegavam muito a mim, porque falavam assim, pô, essa mulher, né? Essa mulher montou a incubadora de negócio de beneca, essa mulher, né? A mulher tem não sei o quê. Mas eu gosto muito de uma frase do Minotauro, que ele diz que muitas vezes a gente tem que pegar a faixa preta e colocar a faixa branca. E essa questão da humildade, ela é muito importante, né? Então, saber o quanto eu não fiquei devendo ninguém no mercado, fiquei devendo o banco. Hoje em dia eu não devo mais ao banco. Mas foi difícil para mim saber que eu tinha que pagar a conta. Então, esse talvez seja o desespero dos empreendedores, né? Eu não deixei de empreender, estou empreendendo, só que agora com mais chão, né? Com mais chão. Opa, peraí, mentora, vem aqui, deixa eu conversar com fulano, com ciclano, né? Porque assim as pessoas elas podem ter um olhar para o teu negócio de uma forma diferente. Então, empreendedorismo acho que é importantíssimo, você sempre está vendendo, você sempre está empreendendo, e para mim influenciou muito a minha vida, né? Porque eu não queria estar ali no serviço público, não que eu tenha demérito com relação ao serviço público, não, porque tem muita gente no serviço público que presta um serviço maravilhoso, tá? Extraordinário, então não é isso. Só que eu ganhava muito pouco e eu não queria só aquilo para mim, porque depende muito do que você quer, né? Então, essa que é a questão. Então, por isso, essa influência do empreendedorismo na minha vida veio, né? Porque eu achava o Edgar um grande consultor, e a minha primeira empresa, não a minha primeira, mas uma das primeiras empresas foi a Gaster, gente. Nossa, estava ali com o doutor Esther, né? Imagina, então, aquela coisa toda, eu quero também. Então, eu acho que essa obrigatoriedade do empreendedorismo das escolas, isso vai levar muitas pessoas que não têm esperança, como eu vejo hoje, as pessoas que você fala de business, de negócio, né? Você fala, eu falo com a menina do padeiro aqui, do peixeiro, né? Então você está falando, você está movimentando essas pessoas realmente para que elas tenham a liberdade. Essa que é a questão. Bem legal, Maria, realmente bem legal. Falei demais, né? Só uma coisa que eu acho engraçado. Sempre, hoje em dia, a gente fala muito de vamos resolver a dor, né? E o seu depoimento do início do seu empreendedorismo é resolver a sua dor, né? Arrumar dinheiro para poder viajar, né? Que é o contrário do que se faz. Bom, nessa rodada aí, eu não sei nem se chegou a perder o fio da meada, a Leila pediu aí a palavra e aí foi atropelada. Vamos, Leila, me conta aí a sua história. Não é bem história, não. É mais um apoio à fala de todo mundo, né, sobre a questão de educação empreendedora, né? Que eu acho extremamente importante. Dos últimos anos, a gente vem com essa conversa na graduação, em alguns cursos, em algumas universidades. Isso não é realidade em todas as universidades, a gente sabe disso. Ou em pós-graduação, né? E a gente tem trabalhado muito, a Cláudia sabe disso, Bloá também, que a gente tem trabalhado para que as escolas de ensino médio e fundamental comecem a trabalhar com esse olhar de empreendedorismo, né? Especialmente no segmento público, né? As escolas públicas comecem a trabalhar com esse olhar, porque a gente percebe que a nossa sociedade, o adolescente, na verdade, ele começa a entender o que é empreender. Ele já está com já se terminou a adolescência dele, na verdade, ele está por volta dos 20, e aí que ele começa a estruturar o que é empreender, o que é fazer empreendedorismo, e aí começa a ampliar um pouco os olhos, que não é só o empreender para montar uma empresa, mas ele pode empreender na carreira dele, como 99% de quem está aqui fez, né? Acordou um dia e começou a empreender na própria carreira. Então, eu imagino que se a gente tivesse esse tipo de know-how lá na escola, que alguém já tivesse dado uma cutucada na gente na adolescência, né, nos 12 anos, 11 anos, 13 anos, o que não teria sido da gente, né? Que tipo de olhar já não teria sido feito, né? Eu sou uma grande defensora da educação formal, eu acho que ela tem que existir, e eu acho que a gente tem que melhorar ela cada vez mais, né? Então, assim, teria tido bem menos dor, né, Cláudia? A dor teria sido bem menor, né, em muitos aspectos, né? Até para você decidir o que caminho levar
para vender a sua pulseira, comprar roupa em Teresópolis, como que você faz isso, né? E transformar muitas ações domésticas em produtos e serviços para o mercado, né? Você falando isso me lembra, eu tive a primeira empresa de serviços de internet no mercado corporativo durante 10 anos. E eu comecei, um técnico e um boy. E depois de 10 anos eu vendi, porque veio gente lá de fora. E eu digo que o MBA que eu fiz não é em lugar nenhum. Realmente eu ali aprendi na marra o que é a gestão de uma empresa, todas as áreas. Eu cheguei a ter 6 áreas, né, para estar atendendo tudo. Eu aprendi muito e não tive nenhum mentor, vamos dizer assim. Patrícia pediu aí a voz. Eu só pegando uma carona na Leila, queria trazer um pouco da minha experiência aqui americana com a educação, né, na educação básica, que é realmente esse valor do empreendedorismo, ele é trabalhado das crianças desde muito pequenas, né? Então, por exemplo, você pega as crianças do elementary school, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, um filho de 14, mas a de 9, que está indo para a 4ª série, a gente chegou aqui na segunda, e eles são responsáveis por uma série de atividades na escola, eles empreendem em conjunto e enfim, trabalham para levantar fundos, então vendem, fazem várias atividades para, na verdade, suportar programas para a própria escola. Então, aquela coisa, né, que a gente vê, né, do filme americano, da banquinha de limonada, isso é verdadeiro, do lavar o carro do vizinho, é verdadeiro. Minha filha, eles fizeram um biscoito e tal, porque eles queriam ter um programa de dança na escola, e a diretora falou, beleza, vocês querem ter um programa de dança, vocês vão ter, mas então cada turma tem que contribuir com X dólares para a gente poder viabilizar o programa. Cada turma se organizou e fez, cada uma da sua maneira, bake sale, não vendo de biscoitinho, assim, vai. É bacana porque, assim, aqui, desde muito pequenos, né, esse conceito realmente é muito trabalhado. Então, queria só dar o meu depoimento para a gente fazer o paralelo com o Brasil. É bem interessante, mas engraçado, você falando isso, eu pensando aqui, né? Não que no Brasil a gente não tenha um grande volume de empreendedor, talvez a gente tenha, para o que a gente recebe, um volume enorme de empreendedor. Com certeza. Talvez a diferença é que, como eles já têm, vamos dizer assim, uma educação empreendedora, as dificuldades talvez sejam menores, ou eles tenham etapas que são puladas porque são puladas desde antes, né? Bem interessante. Isso aí é um tema também que a gente pode estar falando outro dia. Complementando isso que vocês estão falando da educação de base do empreendedorismo hoje, o que eu tenho visto, por exemplo, na área da saúde, são dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas dando para esses profissionais curso de empreendedorismo, porque eles se formam e não tem na faculdade. Você vai montar um consultório, quanto que você cobra? Você tem que fazer imposto de renda, você vai contratar gente, você monta um negócio, você é um empreendedor e não aprende nada disso na sua formação. Até quanto tem que ser seu aluguel para você conseguir se bancar e quanto você tem que cobrar na sua consulta para isso se pagar. Tudo isso faz parte do ensino, né, empreendedor, e as pessoas vão aprendendo sofrendo, né, fazendo, errando e aprendendo. Esse caminho podia ser mais simples. Eu, graças a Deus, assim, na minha família, meu pai foi empreendedor a vida inteira, minha mãe empreendedora, eu tenho uma coisa de venda na veia desde pequenininha, levava brigadeiro para vender, quando era estudante de... Hoje mudou todo o nome, né, na educação, a gente estava falando hoje essa tarde, mas quando eu era lá do meu 2º grau, ainda não trabalhava e queria viajar pelo Brasil, pelas micaretas, que eu era dessas da micareta pelo Brasil, eu vendia abadá para conseguir ir, vendia viagem para os meus amigos, formava grupo para fazer, organizava festa, cobrando convite, tudo para fazer dinheiro, né, para conseguir esses pequenos objetivos quando eu era mais nova, mas aí você já vai crescendo com isso. Só que eu fui para o mundo corporativo e comecei a perceber que as pessoas que eu admirava
eram empreendedores, entendeu? E eu falei assim, gente, alguma hora isso vai ter que sair. Eu não conseguia dar esse passo e agora estou no caminho. Graças a Deus. Bom, seja bem-vindo. Inês, você tinha pedido para dar uma palavra. Vamos embora. Hoje eu abri o dia conversando com a professora Maria Torres sobre educação empreendedora. E a gente está fechando o dia no mesmo tema, né? Sobre cursos de empreendedorismo. Então, não foi por acaso. O que eu vejo, assim, né? O que eu percebi? Né? Eu sou farmacêutica, né? Venho do mundo corporativo, tive a sorte de trabalhar por muitos anos na melhor empresa do mundo, que é a L'Oréal, na época de Paris. Então, assim, foi uma verdadeira escola para mim. E eu nunca desejei empreender, nunca quis fazer negócio, não era isso. Mas quando eu saí do mundo corporativo, que eu nem saí por querer, né, eu fui me relacionar com uma empresa que precisava PJ. Aí eu pedi um amigo meu para abrir um CNPJ para mim. E fui trabalhar nessa empresa e foi um caos. Eu achei horrível aquilo. E fiquei pouco tempo lá. E aí, quando eu vi, eu tinha uma série de relacionamentos, tinha conhecimento, tinha um conhecimento diferenciado no mercado, que eu já tinha pós-graduação em marketing, e o conhecimento técnico de produto, e o que é relacionamento com o consumidor. Então, eu já tinha um monte de ferramenta e eu não via. Aí eu falei assim, vou tentar alguma coisa para tentar não ficar dentro de empresa, vou tentar. Isso foi em 2001, e a minha empresa é a mesma até hoje. Então, eu fui cair na consultoria, mas mesmo assim, eu me vejo como um monte de mulheres que hoje eu vejo que não se reconhecem líderes, não se reconhecem empreendedoras. Sumi. Não. Não? Também um tá fogo aí aqui para mim. Não, tá aqui. Então tá. Não, para mim que sumiu aqui. Então, assim, eu não me via como tal. E foi muito engraçado que eu, ao longo do caminho, ajudando na construção de mulheres, de negócios de mulheres, eu pude perceber isso. Então, hoje, eu separo. O que é empreendedorismo? Para mim, é o espírito, é a postura, e não necessariamente ter um negócio. Então, eu acho importante, eu uso a base da Endeavor, né? Que é o otimismo, a autoconfiança, a coragem para risco, o protagonismo e a resiliência. Isso não quer dizer que você tenha um negócio, tá? Ter negócio é outra coisa. Então, eu separo bem o que é empreendedorismo, postura empreendedora, e o que é uma empresária. Então, e quando eu entendi isso, aí sim, aí fez o match, e hoje eu consigo conduzir melhor, não só para mim, mas para as outras mulheres. E a esperança de ter uma escola de empreendedorismo, e isso não vai passar tão cedo, porque vai ter que existir. Porque além da escola, eu acho que nós não temos uma coisa que é fundamental, que é cultura. E mudar cultura não é para qualquer um. Obrigada, Inês. Kátia, você pediu para falar aí? Sim, né? Na verdade, assim, eu estava comentando com vocês, assim, vocês sabem que eu fui gerente de incubadora, então eu tenho um monte de casos, né? Então, comentando os casos, porque eu sempre trabalhei com empreendedorismo, eu não tinha a minha empresa, eu tenho isso mais recentemente, mas eu sempre fui, né? Eu brincava sempre que eu fui assim, era innovation influencer, né? Eu sempre fui uma influenciadora e ia lá ajudando o pessoal. Então, por exemplo, na incubadora, eu tinha um caso de uma mulher que era farmacêutica, ela dava aula, né? Só que ela desenvolveu uma fórmula na aula de nutrição. E ela tinha certeza que essa fórmula ia dar certo, que esse produto era bacana, que isso ia dar certo. Mas ninguém acreditava nela. Ninguém acreditava na criatura, todo mundo achava que aquilo era loucura, que aquilo era coisa da cabeça dela, e etc, etc. E ela foi lá e perseverou, e aí montou um projeto, entrou para a incubadora, a gente deu um suporte e eu ajudava muito a ela. A criatura estava no momento assim, ela tinha acabado de ter filho, ela tinha uma bebê de 4 meses, ela montou a empresa dela, eu, gerente de incubadora, ela escrevia o projeto lá para conseguir bolsa de CNPq para ajudar a empresa, ensinava a filha dela no colo, ficava com a filha dela no colo, ela montou a empresa com o marido e com um amigo. O amigo, no meio do caminho, passou a perna, queria roubar a fórmula dela, então a gente tinha que ajudar a proteger aquele negócio dela. Enfim, então, assim, eu sempre estive próxima dessa questão do empreendedorismo, né? E foi muito gratificante ver o sucesso dela, e depois ela vendeu
a empresinha dela, ela teve um grande sucesso, ela vendeu para uma grande multinacional, deu muito certo, e ela montou outra empresa, acabou o casamento, porque o marido começou a se meter na fórmula e deu errado, o marido ficou do lado daquele sócio que estava querendo roubar a fórmula dela, e eu ali com ela junto, a gente batalhando, mas eu sempre estive próximo disso. E uma das últimas coisas que foi muito legal é a minha manicure. Eu tinha uma manicure antes, né, pandemia, e ela estava lá no salão, e ela sempre queria dizer assim, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu falei, menina, vai, sabe, procura a tua... Se você tem uma veia de negócio, de montar o teu negócio, vai atrás. Aí perturbei o juízo dela para ela fazer alguns cursos, para ela se capacitar. Aí ela foi para o Sebrae, fez alguns cursos, pegou alguns outros lugares também. Então, assim, eu acho muito importante essa coisa que Leila falou de educação empreendedora, é muito importante. E eu estou muito feliz porque ela conseguiu montar, antes da pandemia, e ela não morreu, ela está aí com o negócio dela, ela montou um salão dela só de Ana Lúcia Nails. Então, assim, ela está super bem agora. Claro, teve aí uma turbulência na pandemia, mas como ela estava calcada em todo o processo dela, ela começou a fazer um plano de negócios, toda arrumadinha, tudo direitinho, então ela conseguiu sobreviver. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente acompanhar esses casos também. Então, não é só você ser empreendedora, é você auxiliar também. Eu acho muito legal isso. Sim, sim. Simone vai falar, depois a gente comenta. E, Roberta, depois a gente comenta aí sobre essa questão do auxílio, né, da mentoria. Simone? Não, é muito legal, porque enquanto as meninas estão falando, comunicação, né, estou aqui pesquisando e tal. Aí eu achei aqui uma rápida pesquisa que eu fiz, né, quais os principais motivos que levam as mulheres a empreender, né? E é legal para a gente entender como é que no universo masculino talvez seja bem diferente, né? Então vamos lá. Tornar-se sua própria chefe, ter flexibilidade no trabalho, complementar a renda, seguir sua paixão, apoiar a família, mudar de carreira, melhorar o mundo, é infeliz no trabalho, foi demitida. Então, no ranking aí que a gente coloca, é bem interessante o que leva a mulher a empreender. Gostei da Inês, que a Inês ela trouxe uma provocação, né? Nem sempre tem um negócio, mas o que leva essa mulher? E assim, nos anos 70 e 80, o que levava a minha mãe a empreender é complementar a renda. Porque meu pai era funcionário público e não tinha condição, do próprio salário dele, manter uma família. Então, e eu vejo até hoje também, eu acho que assim, qual que é o lugar da fala também, né? Quem quer empreender? Depende. Quem é essa mulher? Qual é o lugar da fala dela? Ela é mãe solo? Ela precisa empreender para complementar a renda? Ou ela está insatisfeita com a carreira dela? Então, eu trago essa provocação aqui para o time. Boa provocação, mas eu vou fazer uma outra provocação. Quem é empreendedor não tem sexo, vai na raça mesmo e vamos embora. Vamos lá, Roberta, sua declaração. Então, venho do mundo corporativo também, né? E venho de uma família também só de empreendedores. E com essa ideia, com toda essa mudança no início, que o Station tem 2 anos, quase 3 anos, né? E eu vi a necessidade das pessoas terem o seu próprio espaço, os pequenos empreendedores. Então, eu trabalho muito com os pequenos empreendedores no Station, que é um networking que você vê de tudo, né? Lá a gente tem de todas as pessoas, idades, trabalhando, professores dando aula, tem professora dando aula de Enem, para o Enem, né, para adolescentes, e agora, nesse momento da pandemia, está tendo muita procura de média empresa para ir para lá também. Eu acho que está crescendo isso. Isso é um ambiente bacana que todo mundo acaba ajudando e mentorando o espaço das pessoas. Tem que ter uma cabeça aberta, né? E para entrar em todas as situações, né? Isso é bem bacana. Sim, se comentando aí,
eu não sei se eu posso afirmar que, na verdade, o empreendedor tem uma empatia enorme, porque o que acaba acontecendo é que a gente é muito colaborativo, né? O ecossistema empreendedor é muito colaborativo. Todas nós aqui, eu acho que são envolvidas em programas voluntários, ou mesmo que não sejam programas oficiais, sempre estão buscando apoiar os empreendedores, né? E uma coisa que aí eu tenho um lado emocional mais... Como eu fico orgulhosa quando eu vejo o sucesso de algum empreendedor. Simone eu conheci tem um ano, né, Simone? Que a gente se conheceu lá no desafio do Conecta, né? E a Simone tirou o primeiro lugar. Gente, eu acho que eu me sinto da equipe. Eu fico muito orgulhosa. Bruna, que me acompanha lá, o pessoal do Startup Rio, gente, assim, eu realmente fico muito, muito, muito orgulhosa. Eu tendo contribuído muito, eu tendo contribuído pouco, mas só de ver a jornada deles e ver o ganho que eles têm, né? Simone entrou lá no desafio, né, que teve, e, puxa, lá ela conseguiu desenvolver ideia e já participou do programa do Conecta. Eu agora estou um pouco mais longe, não estou acompanhando como é que está exatamente, né, o projeto, mas sei que está indo, assim, as rápidas coisas, sei que está indo bem, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Eu acho que o ecossistema todo, ele se engrandece, porque eu acho que todos nós temos essa empatia, todos nós temos esse espírito de colaboração. Não estou dizendo que não existe competição, que não existe concorrência, isso existe, mas eu acho que, vamos dizer assim, como todo mundo já sofreu, olha para o lado e, puxa, eu acho que eu posso dar aquele apoio porque eu já sei mais ou menos como é que é, eu posso dar uma sugestão que, na verdade, é sugestão mesmo que a gente dá, né? Eles acatam ou não, mas eu, particularmente, fico muito, muito, muito orgulhosa de todas as startups que eu já mentorei, que eu acompanho. Se eu puder, eu continuo. Fico orgulhosa, às vezes, de mim também, fico orgulhosa das amigas, orgulho de tudo. Ô, Claudinha, só queria complementar, assim, a Cláudia fez uma coisa muito bacana e que esse movimento aqui é um movimento inspirador. Acima de tudo, histórias que inspiram. Escutar histórias de mulheres da sua mais variada origem nos inspiram a caminhar bastante. Sobretudo quando você escuta, como por exemplo a querida Maria falou assim, eu saí do serviço público. Eu também. O dia que foi publicada a minha exoneração, eu falei, uau, mundo, aqui vou eu. Sem saber o que ia acontecer, né? Então, essas histórias inspiram, porque nós temos muitas mulheres, com certeza, que têm desejo de criar o seu próprio negócio, né? Mas aí, tem um livro aqui, super bacana, que eu quero mostrar para vocês, tá? O título é Corajosa Sim, Perfeita Não. E a gente precisa introduzir isso para o nosso mindset, né? E que a gente também erra. E rapidinho, Claudinha, antes dela cortar minha fala. Eu estava numa mentoria sábado, no grande programa nacional de aceleração de startup, uma mentoria aberta, né? E eu estou lá conversando e tal. De repente, uma liderança de startup, né? Ela falou assim, eu quero falar. E abriu a câmera. Aí quando abriu a câmera, uma senhora de 69 anos. Ela falou, eu quero falar. Eu deixo falar aqui, porque assim, eu sou sócia da minha filha, tá bom? Eu tô aqui numa startup, numa biotech, e eu quero falar que gostei muito dessa menininha aí, apontava assim para mim, gostei muito dessa menininha de cabelo branco falando aí, que as mulheres têm que estar assim, nos seus próprios negócios. Então, menininha, você que tá falando aí, obrigada, viu? Porque em nenhum momento, ao longo do programa, eu senti vontade de falar com os mentores. Mas essa menininha do cabelo branco aí me fez
vim aqui falar com vocês. E aí ela abriu o coração dela, enfim, foi super emocionante. Então, às vezes a gente acha que não tem a capacidade de empreender, mas a gente tem algo muito, muito valioso, que é a nossa própria história. E a história inspira, sim, a outras mulheres sair e buscar essa jornada empreendedora. Pronto, Cláudio? Yes! Vou dar a voz para a Silvia, que eu fico achando que ela está consertando o cabelo, e ela disse que fez sinal e que eu não dei. Silvia e depois Bruna. Vamos embora, mulherada, vamos falar aí. Obrigada, Claudinha. Eu fico mexendo o cabelo o tempo inteiro. Eu nem me olho porque me incomoda. Imagina as outras pessoas. Me desculpa, porque fica entrando assim, me irrita, assim, aquela coisa. Bom, Só uma brincadeira aqui. O meu é assim para parar de falar, e da Silvia é assim para falar mais. Vai ser muito difícil o sinal para parar de falar, entendeu? Porque assim, comigo é uma coisa impossível. Eu queria pegar alguns ganchos, né? Você falou das histórias, e eu até comentei na live hoje mais cedo, eu acho que a pandemia, pelo menos para mim, me deu essa oportunidade de conhecer de perto e ouvir tantas histórias inspiradoras, das mais diferentes áreas. E a pessoa contar a história é completamente diferente se ouvir a história sendo contada por outra pessoa que não viveu aquela história. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, são muitos os pontos positivos que a gente consegue ter em relação ao que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa ter um olhar otimista, a gente está aprendendo um monte de coisa e vamos focar nisso. Mas, falando da minha experiência, né? Eu comecei a empreender, pequenininha, né? Já falei, mas eu comecei a empreender mesmo, eu estou há 22 anos como fundadora da fábrica de cursos, passei um monte de perrengue, e machismo, obviamente, falta de capacitação, de conhecimento, falta de investimento, né? Difícil conseguir. Hoje em dia você tem linhas de investimento, você vai no banco, pede uma grana, você consegue alguma coisa, eventualmente, dependendo, existem critérios. Não é fácil, mas praticamente não existia. Então era muito difícil, e depois de muitos anos, eu ficava questionando se eu tivesse tido uma orientação, uma mentoria, talvez eu tivesse me desenvolvido muito mais rapidamente, talvez eu tivesse sofrido muito menos, talvez os meus altos e baixos tivessem sido menos radicais, eu me sentia sempre numa grande montanha-russa. Mas o que me fez empreender não foi nenhuma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas acaba optando. Foi querer, assim, porque eu quero ser meu chefe, ou porque eu quero ganhar mais dinheiro, ou sei lá, eu quero ter uma autonomia. No meu caso, eu queria poder criar os meus projetos de forma livre. Então, assim, a minha veia sempre foi muito de conseguir inovar com a minha visão. E essa era a autonomia que eu buscava. Então, hoje, para mim, o mais difícil é conseguir equilibrar, porque os meus projetos não são meus, né? São dos meus clientes. Mas, então, a gente tem, claro, sempre que conseguir compartilhar essas experiências, desenvolver com muitas cabeças pensantes, mas hoje com uma visão diferente, porque não é hierárquica necessariamente, ela é muito mais técnica, né? E funcional. Então, só queria complementar isso. São muitos os viés. Você pode querer empreender por muitas coisas. Eu queria poder desenvolver os controles os projetos de forma mais livre, assim, sem controle. Mas realmente, assim, como a falta de ajuda, e o meu pai, por exemplo, que foi minha referência, sempre foi do mercado corporativo, então ele não era empreendedor, ele não conhecia isso. Como fez falta isso no meu processo e como é importante a gente poder, de alguma forma, ajudar. Eu participo de algumas bancas, Junior Achievement, Share Iniciativa Jovem, e como você falou, Claudinha, como a gente, sendo empreendedor, tem uma visão diferente, muito mais colaborativa, porque a gente já passou tanto perrengue que a gente quer poder ajudar as pessoas para elas não passarem aqueles perrengues. Até um concorrente, você tenta ajudar de alguma forma, você orienta, você conversa, e como é impressionante participar dessas bancas que têm jovens talentos, pessoas tão criativas, com ideias tão inovadoras dentro dos seus núcleos, né, de convivência, em geral é assim, e como eles têm pouco conhecimento do básico, assim, plano de negócio é um negócio distante da vida, e como a gente pode, de repente, tentar ajudar. Eu queria até conhecer um pouquinho mais essa Abman que vocês falam tanto, já entrei no site, já dei uma fuçada, porque eu acho que deve ser muito interessante a gente poder colaborar de forma ativa, principalmente para esses novos empreendedores. Sim, obrigada, Silvia. Bruna, você que pediu a palavra aí. Bom, eu ouvi tantos depoimentos, eu fiquei um pouco assim, sem saber o que eu vou me posicionar. Inês me motivou aqui a falar e compartilhar um pouco da minha história. Eu tenho 35 anos, sou da década de 80, vi a Xuxa descer na nave,
Depois meu mundo caiu quando eu descobri que ela nunca desceu, ela sempre esteve no mesmo lugar. Mas para contextualizar um pouquinho, eu já empreendi há muito tempo atrás. Tive uma empresa de jogos em 2007 ou 2008, depois eu parei, fiquei inativa. Mas em 2017 eu comecei uma mudança da minha mentalidade quando eu estava no último período da faculdade, também fiz uma formação em coaching. E nesse ano eu entrei na Iniciativa Jovem, e na metade do ano a gente tem alguns processos, né, de entrega de documento, plano de negócios, né? Quando uma grande ficha minha caiu, quando eu entendi que o meu negócio era ajudar negócios. Eu não queria empreender, eu queria ajudar empreendedores. E eu também percebia que através do coaching, da formação em administração, do que eu já tinha vivido, eu poderia auxiliar as pessoas. E aí, em 2017, terminei a faculdade, fechei esse ciclo. Em 2018, comecei como voluntária no programa onde eu estou atualmente e fui fazer o curso da Abram, que mudou muito a minha visão de entender o papel de coach, consultor, mentor, em mentoring, empreendedorismo, né? E hoje eu atuo muito com mulheres. É impressionante, você sabe aquela coisa que você nem imagina, mas já está de novo na sua vida? Você não faz esforço? Então, sempre tem mulher para eu falar, para eu conversar de diversas áreas, muito ligadas a empreendedorismo e também a negócios sociais e negócios do terceiro setor. E eu vejo que são N as dificuldades e dependente da sua formação, como algumas de vocês compartilharam, eu quebrei, mas eu sabia. Gente, é aquela coisa assim, a gente reclama do usuário, mas a gente é usuário, então é uma coisa meio ovo e galinha, né? E os desafios e as dificuldades são muito... Dificuldades não, desafios e aprendizados são muito próximos, né? Mas acho que uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente fala de empreendedorismo, tecnologia e mulher, é essa questão da autoestima. Muitas vezes elas não acreditam que elas podem, que é possível, e que elas são capazes. Então, às vezes, começa uma mudança de pensamento, de crença, de postura diante da vida e do seu negócio, para você falar com orgulho e ter honra daquilo que você faz, e aí começa todo um processo que desmistifica, né? Eu faço um bolinho, eu sou mãe de Joana, e depois de meia hora que ela fala sobre o negócio, ou ela não fala sobre o negócio direito, eu não sei, eu preciso de dinheiro, sabe? Então, acho que a educação empreendedora, ela precisa ser colocada assim desde da pré-escola, vendendo brigadeiro e palha italiano para juntar dinheiro para ir para Disney, sabe? A gente monta a nossa barraquinha aqui de limão diferenciada, né? Que a gente é brasileira, a gente adapta, né? Mas acho que isso precisa ser desde pequeno, e quando a gente não tem o nosso desde pequeno, a gente vai para quem está tocando agora, né? Para quem são as mulheres que empreendem por necessidade ou porque tem a vantagem por opção. Já estão mexendo no cabelo, então já tenho que terminar minha fala aí. Eu nunca sei se eu tenho que terminar a fala ou se ela está se ajeitando, porque eu também me ajeito, né? Mas é importante a gente ajudar quem a gente pode. E acho que a gente compartilhar nossas vitórias e nossos aprendizados, nossas derrotas, né? Porque para mim tudo é aprendizado, é um passo muito importante. Então, acho que por isso que eu faço trabalho voluntário de mentoria, de coaching, mas eu também faço trabalho remunerado de mentoria e de coaching, porque eu acredito que me satisfaz. Eu recebi tanta coisa boa do universo e das pessoas, então eu gosto também de dar meu give back, mas eu também entendo que como eu faço bem, gosto muito de fazer, por que não também receber por isso, né? Então, empreendedorismo, educação e mulheres é uma pauta que a gente precisa ainda, durante muito tempo, falar, e principalmente empreendedorismo e tecnologia com mulheres, que ainda tem muito dogma, e eu acho que aqui é um dos espaços que a gente pode desmistificar e dizer que é possível para todo mundo. Pode ser mais desafiador, mas democratizar, né, Bruna? Isso, democratizar a tecnologia para as mulheres. É isso aí. Minha filha. Sou cria da Inês. E agora cria da Cláudia. Cada ano vamos disputar aí. Mas meu coração é grande, eu tenho várias mães. Junto, vamos ver, olha, várias coisas eu conheço. A Bruna, eu não conhecia aí, algumas histórias dela, mas o que mais me chamou a atenção foi realmente ela ser firme em dizer: eu não tenho vontade de montar um produto, né? Vamos botar assim,
uma startup tradicional, né? Usar o termo. Eu tenho vontade em estar envolvida nesse ecossistema, estar apoiando e estar desenvolvendo. Até esse tipo de reconhecimento é difícil das pessoas terem, né? E aí eu vou puxar para um assunto aí que, às vezes, como o empreendedorismo está muito na moda, eu brinco, né? Há pessoas que estão empreendedoras, elas não são empreendedoras, ou por necessidade, né? Ou até mesmo, às vezes, por achar que é uma vida glamourosa. E que quem já passou por aí já sabe que de glamour não tem nada, né? Que é ralação total, geral, apanha pra caramba, levanta. Apesar de eu, como digo, né, eu realmente gosto dessa vida, eu me sinto todo dia desafiada, eu gosto do desafio, né? Vocês convivem comigo, eu brinco, né? Eu desafio, eu duvido, né? Isso realmente me faz eu me mover, né? E eu acho que a vida do empreendedor é isso, né? Ele sentir necessidade dele estar sempre se desafiando, estar sempre melhorando. Roberta, quer dar uma palavrinha aí? Não, por isso que a gente tem que amar muito isso, porque é um desafio diário. Se você não tiver no seu sangue, se você não amar, não sai mesmo. Com todas as dificuldades que a gente tem, né? Bom, gente, é isso. Terminamos aqui mais um Rio Info Delas. O programa hoje foi animado, várias convidadas novas, gente antiga, todo mundo conseguiu, quase todo mundo conseguiu falar. Eu fiquei de olho em alguém ali que não abriu a boca, mas tudo bem. Semana que vem eu provoco, entendeu? Mas, de qualquer maneira, foi muito bom a participação de todo mundo. E semana que vem a gente se vê de novo, mesmo bate-horário, tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. tchau.